Graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Amém. Se posicione no arraial, como adorador que você é. Se você veio adorar, você veio ao lugar certo. Quem é adorador aí? Então não perca tempo, feche os olhos, coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração. Porque a Bíblia fala em coração. Porque o Senhor muitas vezes diz que o coração do homem é enganoso. Mas o Senhor nos ensina nas orações, quando homens e mulheres de Deus oravam e diziam: Senhor, guarda o meu coração para eu não pecar contra ti. Espírito Santo, nesse momento, eu rogo, eu oro, eu clamo para que o Senhor venha manifestar o teu poder neste lugar. Derrama sobre nós, Senhor, algo sobrenatural, para que nós venhamos testificar, e que ao testificar que o Senhor é o Deus de nossas vidas, que o Senhor venha bradar em nosso coração, que de nossos lábios possa vir o verdadeiro louvor, que de nossos lábios e de nosso corpo e de nossa alma e de nosso espírito possa fluir a verdadeira adoração. Pai, muito obrigado. Chegamos até aqui porque o Senhor assim quis. Estamos aqui porque até aqui nos ajudou o Senhor. Que o Senhor venha nos encher, que o Senhor venha derramar, que o Senhor venha jorrar sobre nós as comportas dos céus, e que nós possamos sair daqui nutridos, alimentados, cheios, transbordando da tua presença, da tua unção, do teu amor. Nos cura, Senhor. Cura a nossa alma, cura o nosso entendimento, nos refaz de novo, se possível for, nos quebra, nos alinha, nos coloca no prumo, nos coloca no teu caminho, mas nos liberta, a tua libertação, para que venhamos ser verdadeiramente homens e mulheres de Deus. Pai, muito obrigado. Santifica o teu nome em nós. Levanta em nós aqui um exército emergente de adoradores. Flui no nosso meio, derrama sobre nós saúde, para que possamos fazer a tua obra. Derrama sobre nós entendimento, derrama sobre nós discernimento, derrama sobre nós o teu fruto, derrama sobre nós que seremos identificados aonde nós formos, porque o Senhor testificará em nós a tua presença. Oh, aleluia! Comece a glorificar a igreja, comece a adorar a igreja, comece a glorificar a peça, clame pela presença do Espírito Santo. Aleluia! É a igreja que traz o azeite, é a igreja que traz o azeite, e o sacerdote que coloca, aleluia, e acende as lamparinas. Aleluia. Vem, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Continua o espírito de oração, igreja. Não abra seus olhos. Não perca aquilo que Deus quer entregar para você hoje aqui. Aleluia. Não perca a essência, irmão. Não deixe que nada venha atrapalhar a comunhão que o Senhor vai te entregar. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito
que nós estamos aqui porque nós queremos adorar. E só os adoradores, irmão. Só os adoradores, irmão. Só os adoradores. Só os adoradores conseguem adorar em espírito e em verdade. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele não grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria
Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vida, Deus é fiel. Sempre será fiel. Nunca esqueça disso. Que Deus é fiel. A sua palavra. Deus é fiel à sua palavra. Aleluia, Jesus. Espírito Santo. Que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro numa noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro numa noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira
aceite sair daqui da mesma forma que você entrou. Comece a repreender dentro de você. Se você não está sentindo nada, não dá para você sentir, é para você crer. Você tem que crer. Porque Deus não é sentimento. Deus é reconhecimento. Eu reconheço que o Senhor é Deus. E o Senhor pode mudar a minha história. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida, meu irmão. E você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Não vai. Não vai. Por mais que dentro de você algo esteja dizendo negativamente, nada vai mudar. Ei, não dê ouvidos. O Espírito está te dizendo: eu sou Deus. Sou capaz de mudar a tua história. Amém? Aplauda o Senhor agora, galera. Você vai hoje para a igreja da sua casa. Boa noite, amada igreja. Graça e paz. Que o Espírito Santo de Deus nos envolva de tal forma, de tal maneira, que nós não vamos sair desta casa de oração da mesma forma que entramos. Sairemos transformados, purificados, santificados, libertos e nos sentindo muito amados, pois a palavra que sai da boca de Deus, ela não vai voltar vazia, mas vai realizar na minha e na sua vida o propósito para o qual ela foi enviada. Amém? Traga sua criança aqui à frente, vamos orar por ela. Eu convido aos líderes. Marcelo, você pode sentar, só fique atento quando chegar alguém para você fazer a oração, tá? Dona Neves também. Vamos falar para as nossas crianças, você que é um líder, coloque a unção nas suas mãos através do óleo e faça a oração com as crianças, impondo as mãos. Nós cremos que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós cremos que quando nós oramos, o Senhor libera uma unção através das nossas orações. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a vida dessas crianças. Crianças essas que o Senhor as trouxe nesta casa de oração, para que o Teu Espírito Santo possa habitar em seus corações e através das suas mentes renová-la com a mente de Cristo, para que elas sejam cheias do Teu Espírito e possam impactar a nossa geração. Nós cremos, meu Pai, que eles serão o sal, a luz, referência para essa geração. Líderes aprovados, cheios da tua doce presença. E que na tua presença eles permaneçam todos os dias das suas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje as crianças vão para uma escolinha que a tia Lana, a irmã Lana, ela vai participar do culto junto com vocês, tá bom? Então fiquem quietinhos, fiquem aí para ouvir a palavra. Eu sei que vocês têm inteligência suficiente para isso. Eu sei que vocês podem ouvir e entender o que diz a palavra de Deus. Nós tivemos duas séries de ministrações muito importantes nessa casa de oração. A primeira foi sobre o fruto do Espírito e a segunda sobre os dons do Espírito. Eu quero pedir para o pastor Marcelo para ele pegar essa minha apostila aqui e entregue para cada um. Elas estão de dois lados porque eu não vi que tinha uma tarja branca. Então tem um lado que ela tem uma tarja branca, mas no outro você pode ler com mais clareza o que está escrito nessa, onde tem a tarjinha branca, amém? Eu não quis perder a página, por isso coloquei o outro lado. E nós vamos ler juntos o que diz essa apostila. Irmãos, eu quero que você, todas as vezes que você receber uma apostila ou algo impresso sobre a palavra de Deus, guarde, preserve isso. Chegará um tempo que nós não teremos mais como ler nada. Tudo será proibido. Então, guarde o que você tem, porque sabemos que no tempo certo você vai usufruir disso. Amém? Amém. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, através da unção que foi feita na cabeça dos nossos irmãos, nós cremos que o Senhor vai manifestar o seu poder de forma gloriosa e grandiosa, e todos serão impactados pela presença do Teu Espírito Santo no meio da sua igreja.
Pai, que a unção é um poder liberado. E através do nome que está acima de todos os nomes, a presença que permanece no nosso meio. Pois a tua palavra diz que todo aquele que se reúne em nome de Jesus, lá o Senhor está presente. Seja duas, seja três, sejam mais pessoas, a presença do Senhor é real. Por isso nós cremos, Pai, que os frutos que já estão em nós vai liberar também os dons a quem o Senhor quer, da forma que o Senhor quer, como diz a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler, né? Cabeçalha do nome da nossa casa de oração. Mas logo abaixo está escrito: quem é o Espírito Santo? Não sabeis que vós sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito Santo é Deus. Ele não é uma força, é uma pessoa divina que faz parte da Trindade. Ele tem personalidade, ele pensa, ele sente, ele decide. Ele se entristece, consola e ensina. Ele habita nos crentes desde Pentecostes. O Espírito Santo passa a habitar em cada cristão verdadeiro. Ele convence do pecado. Uma das funções do Espírito Santo é mostrar ao mundo o pecado, a justiça e o juízo. Ele nos capacita com os dons. O Espírito Santo distribui os dons como Ele quer para a edificação da igreja. Ele glorifica Cristo. O Espírito não busca glória para si, mas aponta para Cristo. Os dons do Espírito é sabedoria para tomar decisões certas com Deus, conhecimento para entender as verdades de Deus, fé para confiar e acreditar sem duvidar, cura para levar alívio e restauração, milagres para ver Deus fazer o impossível, profecias para falar aquilo que vem de Deus, línguas para orar e se comunicar com Deus em espírito, interpretação de línguas para ajudar os outros a entender e discernimento. Nesses dois termos era para ser vem, tá? Para saber o que vem de Deus e o que não vem. Aí logo abaixo tem o Espírito Santo, dons versus frutos. Mas quem primeiro vem, irmãos, é o fruto. Sem fruto não tem como você adquirir o dom, porque senão a vaidade vem, a soberba vem, o orgulho vem, e não é para isso que Deus quer liberar os dons para a igreja. Ele quer liberar para a edificação da igreja, para que a igreja possa responder à presença do Espírito Santo através do dom. Aí ele vem, né, enumerando, como a pastora Benedina falou, os 9 dons, com excelência, né, de sabedoria dada por Deus para nos edificar através do que é o dom, como adquiri-lo e como permanecer na presença do Senhor, sem sair da posição a qual Ele escolheu eu e você. E cheio do fruto, você manifesta a glória dele por onde você passar. Então isso aqui guarde, porque isso é um presente de Deus para nós, para entendermos um pouco daquilo que Ele falou de forma tão grandiosa através do pastor Marcelo e da pastora Eledina para a edificação da sua igreja. Agora abra sua Bíblia em Atos 2. Vamos ouvir sobre aquele dia tão importante para mim e para você, a qual foi derramado o Espírito sobre a igreja do Senhor. E aqui tudo começou. E aqui tem segredos escondidos que vai nos capacitar para recebermos os dons, a qual o mais interessado da igreja adquirir é o próprio Espírito Santo. Então, Atos 2, do versículo 1 em diante, vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos aonde? No mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Estavam
multidão que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses aí que estão falando? Então, como nós ouvimos falar cada um na sua própria língua materna? Somos pardos, medos, elemitas, e os naturais de Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas remediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélios, cretenses, árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus nas nossas próprias línguas, todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? O que será que isso quer dizer? Os outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Então Pedro levantou-se junto com os 12 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos. Você prestou atenção, irmão, que estavam todos reunidos, foi derramado o Espírito Santo, mas mesmo no meio do povo tinha pessoas incrédulas. Para você ver que não é o Espírito Santo que faz a obra. Eu e você que permitimos ele fazer a obra. Tinha pessoas que estavam zombando daquilo que estava acontecendo, mas outros estavam cheios do Espírito Santo. Então não é responsabilidade do Espírito Santo derramar sobre você o que ele quer. É responsabilidade nossa, para que ele derrame aquilo que ele quer. Se essa sinceridade de coração, sem esse quebrantamento, o Espírito Santo não pode fazer nem na minha nem na sua vida o que ele quer. Então preste muita atenção no que você vai ouvir nessa carta aqui, onde Pedro vai revelar o porquê que muitos de nós não recebemos aquilo que o Espírito Santo quer liberar sobre a igreja. Homens de Judéia, todos vocês, o 14, que moram em Jerusalém, tome conhecimento disto e preste atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão, e até sobre os meus servos, sobre a minha serva, derramarei o meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra: sangue e fogo, nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como vocês mesmos sabem. Este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus, porém Deus o ressuscitou, livrando da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disto também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na sua presença. Vamos dar uma paradinha aqui. Você sabia que a morte é bênção? Porque muitos de nós não queremos morrer, né? Ficamos tristes quando vemos algum ente querido partir. Mas chegará um dia que as pessoas vão querer morrer e não vão mais poder morrer. Então hoje a morte é uma bênção. Se Jesus não tivesse morrido, ele teria sofrido e até hoje ele estaria sofrendo.
gente une quando a morte chega, porque a morte chega também para abençoar. Porque sem morte não tem ressurreição, e sem ressurreição não tem como nós termos a vida eterna. Então nós entendemos que Pedro está falando aqui de Jesus, mas a morte não pode detê-lo, porque ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Essa é a nossa grande alegria. Esse é o nosso maior presente. Por mais que muitos de nós queiramos casa, carro ou qualquer outra coisa terrena, mas o nosso maior e melhor presente é a nossa salvação, é a nossa vida na eternidade com Cristo. E era isso que Pedro estava dizendo para essas pessoas que estavam ali ainda com incredulidade, falando coisas que não sabiam e nem conheciam. Ele estava pregando Cristo, mas não morto, mas aquele que foi ressuscitado, porque a morte não pode prender o nosso Senhor. Aí ainda diz mais: irmãos, permita-me falar claramente, 29, a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo posto profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vocês estão vendo e ouvindo, porque Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Pedro respondeu: é outro segredo, irmãos, que Deus fala aqui para mim e para você. Arrependei-se, cada um de vocês, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e vocês receberão, quem não? O dom do Espírito Santo. Arrependimento, confissão de pecados, batismo. Então, se nós já temos isso na nossa vida, o que impede o Espírito Santo de liberar os dons sobre a igreja? Nenhum, irmãos. Hoje, se você crer, você vai receber dons que o Espírito Santo preparou para você. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos. É outra coisa que é importante a gente entender. Você que é pai, você que é mãe, que o seu filho ainda não está na presença de Deus, que o seu filho ainda não está buscando a Deus como Deus quer. Essa promessa é para você e para seus filhos. Assim diz a palavra do Senhor. E para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava, dizendo: salve-se dessas gerações perversas. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo o acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. No dia que o Espírito Santo foi derramado sobre aquele lugar, mais de 3.000 pessoas foram alcançadas pelo poder de Deus. Que estavam onde, irmão? Na igreja. Então é a responsabilidade nossa, irmão, a salvação daqueles que estão se perdendo. É compromisso meu, é compromisso seu, de se encher do Espírito Santo para levar a salvação por onde nós passamos. Nós não somos cristãos para estarmos num aglomerado de pessoas para ouvir a palavra de Deus. Isso é um culto, adoração a Deus. Mas os dons é para a gente ir levar. Para a gente levar a palavra de Deus para aqueles que estão
E Pedro diz: salve-se dessa geração perversa. Para quê, irmãos? Porque nós precisamos renunciar o que é pervertido nesse mundo, para que só assim nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Sem renúncia, sem quebrantamento, sem discernimento de Espírito, não tem como Deus encher a igreja com seu Espírito. Nós precisamos estar cheios do Espírito para podermos pregar o Evangelho a toda criatura. Glória a Deus. O 42. Outra coisa, irmãos, que você vai ouvir agora é a perseverança. A gente quer tudo para ontem, a gente quer tudo no controle remoto. Persevere, irmão. Persevere buscando. Persevere servindo. Persevere lendo. Persevere fazendo a vontade de Deus, porque isso aqui é a igreja cheia do Espírito Santo. O 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E a cada um havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo os produtos entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e sigileza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia o Espírito Santo. Glória a Deus. União, comunhão, oração, compartilhar o pão, isso faz parte da igreja do Senhor, que é cheia do Espírito Santo de Deus. Se tem uma coisa que o nosso adversário gosta, é de se introduzir na hora da comunhão, principalmente quando vem regado de alimentos, assim como foi no passado, quando Eva, através de um alimento, perdeu a presença de Deus através da desobediência. A mesma coisa Satanás quer fazer conosco até hoje. Quando entra o alimento, ele tem que introduzir em nós inimizade, porfia, ganância, avareza, cobiça, gula, para que aquilo que é importante em uma casa de oração não venha a acontecer. Mas era nítido aqui o que diz a palavra do Senhor, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, para que nós tenhamos os dons do Espírito Santo, para que o fruto do Espírito Santo prevaleça em nós. Nós temos que fazer o que diz aqui a palavra do Senhor: perseverar, união, comunhão, oração, ir na casa um do outro, compartilhar o pão, ir ao templo. Isso é a igreja do Senhor. E o que é que o Senhor vai fazendo? Ele vai acrescentando, ele vai acrescentando, ele vai acrescentando mais pessoas para serem o quê? Salvas. E é o que o Senhor está fazendo conosco, irmão. Nós vamos sair das quatro paredes. Nós estamos sendo ensinados para que a gente possa começar a fazer reunião de casa em casa, tirar um dia da semana, tirar uma de 15 dias, mas nós vamos sair das quatro paredes. Nós precisamos alcançar os vizinhos, nós precisamos alcançar aqueles que estão precisando, e nós vamos fazer uma triagem para encontrar uma localização ideal para ser falado a palavra do Senhor para aquele vizinho da direita, da esquerda, porque é isso que diz a palavra do Senhor. A gente quer avivamento,
Agora abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 2. Glória a Deus. Nós ouvimos nas ministrações passadas, né? E nós lemos bastante as cartas de Paulo para os nossos irmãos lá em Coríntios, que falava sobre o fruto, que falava sobre os dons. Agora vamos falar sobre a consolação. Por que você é consolado? Por que eu sou consolado? 2 Coríntios 1, um 14. Vamos ler do 12 em diante. 2 Coríntios, do 12 em diante. Porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, especialmente em relação a vocês, porque nenhuma outra coisa escrevo para vocês, a não ser aquilo que vocês leem e entendem. E espero que vocês entendam completamente, como também já nos entenderam em parte, que seremos a glória de vocês, assim como vocês também serão a nossa glória no dia de Jesus, nosso Senhor. Com esta confiança, queria primeiro encontrar-me com vocês para que tivesse um segundo benefício. Queria passar por aí e dirigir-me à Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me com vocês,
alegria. Nós precisamos, irmãos, levar alegria, levar salvação, levar a palavra de Deus para aqueles que estão se perdendo. E só quem faz isso é o Espírito Santo através do seu fruto. Porque um dos frutos do Espírito é o quê? A alegria. Nós precisamos entender, irmãos, que o sim e o amém de Deus precisa estar conosco. Nós não podemos fazer nada de nós mesmos. Nós não podemos introduzir nada que Deus não queira introduzir no meio da sua igreja. Nós não temos liberdade para fazer nada por nós. Quem tem essa liberdade é o Espírito Santo. Só Ele que pode dizer para você o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. Para que a gente não venha envergonhar o nome do Senhor. Porque tem muitos dizendo: eis que te digo, eis que te falo, eis que o Senhor mandou te dizer. E Deus não falou nada. E Deus não mandou dizer nada. E nós estamos envergonhando o nome do Senhor, atrapalhando o processo que a pessoa está tendo de caminhar com o Senhor na sinceridade e na singeleza de coração. Assim temos que ser, irmãos. Pessoas sinceras, com um coração simples e puro na presença do Senhor. Agora leve para 1 Coríntios, capítulo 14. Uma página aí você vira só. Coríntios 14. Outras revelações que vêm de Deus para nós, que vamos receber o dom. 1 Coríntios 14, 1. Siga o amor e procure com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala para pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala em mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando-a, exortando-a, consolando-a. O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja receba a edificação. E agora, irmãos, se eu for até ele falando em línguas, que proveito vocês terão se eu não falar por meio de revelação e de conhecimento e de profecia ou de doutrina? É assim com instrumentos unanimados, como a flauta ou a harpa, quando emite som. Se não emitir sons bem distintos, como poderá reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Pois também, se a trombeta der som, e certo, quem se preparará para a batalha? Assim também vocês, se com a língua não disserem palavra compreensível, como entenderão o que é dito? Porque vocês estarão como que falando ouvindo. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Mas, se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que as pessoas interpretem. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente ficará o quê? Infrutífera. Que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Se você não fala apenas com o espírito, como o não instruído poderá dizer o amém? Depois da oração
todos vocês. Contudo, na igreja prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros do que falar 10.000 palavras em línguas. Irmãos, não seja um menino no entendimento. Quanto à maldade, sim, seja criança, mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Na lei está escrito: falei a este povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouviram dizer o Senhor. O Senhor está dizendo para nós: que proveito tem se todo mundo começar a falar em língua? Se entrar uma pessoa que ela não vai entender o que está sendo falado. Então falar em língua é bom, é importante. Não deixe de falar em línguas, mas fale entre você e Deus. Fale num lugar reservado, no meio da reunião. É melhor profetizar, é melhor falar como fala audível, para que todos possam ouvir, do que falar 1000 palavras em línguas e ninguém entender nada. Nós precisamos olhar para o que diz a palavra de Deus. Os dons, nós temos que buscar com zelo, mas o maior dom é o quê? De profecia. Por que, irmãos? Porque você vai ouvir de Deus e vai passar o que Deus está falando para a igreja. E a igreja será o quê? Edificada. Mas não é a palavra que você quer dizer, não é a palavra que você quer ensinar, é a palavra que vem de Deus. E como é que eu sei a palavra que vem de Deus, irmão? Como é que eu entendo que é Deus falando comigo? Como é? Através do quê? Do conhecimento da palavra e da intuição. Quem já ouviu falar que a intuição é Deus gerando no coração do cristão a comunicação que Ele quer entregar? Quem já ouviu falar sobre isso? Que é através da intuição que Deus fala com o cristão. É através da intuição. O que acontece? Você estuda a palavra, você medita na palavra, e na hora que você está pregando, aquela voz vem na sua mente como uma intuição. Não uma voz dizendo: Kátia, fala isso, não. É uma voz intuitiva na minha mente, por eu já ter o conhecimento. Eu sei que é Deus falando. Por que muitos hoje estão falando em nome de Deus? Porque eles não têm intimidade com a palavra. Eles ouvem os outros falar, eles ouvem os outros ensinar, mas eles mesmos não buscam o ensinamento que está na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que ninguém vos ensinará, porque o meu próprio Espírito vai ensinar para vocês. O ensinamento quem dá é o Espírito Santo. O entendimento quem dá é o Espírito Santo. Mas para quem busca? Não adianta eu ter uma Bíblia em casa e eu só pegar ela no dia que eu vou aos cultos. Não adianta, irmãos. Eu preciso ler a palavra de Deus todos os dias, porque só assim eu serei edificado e eu terei o quê? O discernimento que Deus está me intuindo a falar uma profecia. Eu vou falar algo bem recente, né? Porque foi o que aconteceu. Quando a irmã com seu esposo estava saindo daqui, que o Senhor falou no meu coração: faz uma oração por eles. Eu, na mesma hora, disse: vamos orar, nós precisamos orar por vocês. Nós viemos aqui orar. Quando foi no outro dia, aconteceu um problema na moto dele, que poderia ser um acidente gravíssimo. E a pastora Gliciane orou muito sobre a questão do acidente de moto. Então isso que é uma palavra profética que vem de Deus para edificar a igreja. Ele ficou impactado com isso. É uma pessoa que está caminhando com o Senhor, que ainda não tem uma maturidade grande, e ele ficou impactado. Então é para isso que o dom precisa, para que o outro seja edificado, para que o outro seja transformado. Agora é para minha glória? Eu vou me encher? Não, irmão, tudo é de Deus. Nós somos aquele canal por onde Ele passa e vai abençoando vidas. É isso que nós temos que entender e fazer. Nós temos visto, irmãos, olha, nossa gravação, ela
e que a gente seja verdadeiramente o sal, a luz, sacerdote nessa geração. Jesus está voltando, Jesus está às portas. E nós precisamos ganhar o máximo de pessoas possível para o reino dos céus, para o reino de Deus. E Ele conta comigo e Ele conta com você. Quando Jesus disse, eu vou para o Pai, mas vocês vão fazer obras maiores do que a minha. Ele não estava dizendo que o que nós vamos produzir é maior do que aquilo que Ele produziu. Ele só estava dizendo que nós teremos mais tempo para fazer coisa que Ele não teve mais tempo para fazer. Só eu que vou fazer 62 anos. Ele morreu com 30, 33. Quantos anos você tem na frente dos 33? Então é isso que ele quis dizer, que nós vamos fazer as obras maiores do que Ele, porque Ele já ia para o Pai. Então Ele conta comigo, com você, independente da sua idade, independente do seu intelecto, do seu raciocínio. Se você permitir, você vai sonhar, como diz a palavra do Senhor. Os velhos sonharão, e são sonhos proféticos. Ele não deixou ninguém de fora, você prestou atenção? Ele falou dos jovens, Ele falou de todos, então Ele não quer abrir mão de ninguém. Ninguém pode dizer assim, mas para mim não dá mais. Mas Ele falou para todos, para os jovens, para os velhos, que Ele derramaria o seu Espírito sobre todo. Amém? Fica de pé no seu lugar. Você vai ouvir um louvor. Depois desse louvor, nós vamos fazer uma oração. Você vai orar como nunca você orou. Você vai se derramar como nunca você se derramou. Ainda somos uma igreja pequena, ainda não temos uma estrutura grande, mas não se preocupe, as crianças nunca serão um atrapalho no culto. Amém? É isso que a gente tem que dizer ao Senhor. Rodeado de glória, eis
guiando o seu povo, Senhor, com essa unção de poder e de autoridade, com as profecias, com o discernimento, com o conhecimento, com a revelação, com o dom de línguas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Forte Espírito Santo, forte Espírito Santo, forte Espírito Santo, forte Espírito Santo, salva a vida, salva a vida, salva a vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sopra, Espírito. Sopra, Espírito. Mais forte. Assim como foi em Pentecostes, Senhor. Que a gente não saia para viver a mesma vida, a mesma história, mas que a gente saia para viver em novidade de vidas. Cheio dos teus dons, cheio dos teus frutos, para impactar, Senhor, vidas. Essa é a tua finalidade, essa é a tua vontade sobre a igreja do Senhor. Quebrando os corações nessa noite, quebrando os corações nessa noite. O mesmo Espírito estava no Pentecostes, mas ainda tinha pessoas ali que estavam incrédulas. Não deixe ninguém sair daqui incrédulo, Senhor, sem ter recebido a unção, os dons do teu Espírito, Pai. Começa a sondar a mente e o coração. Começa a convencer, Senhor, que não adianta estar num lugar cheio do teu Espírito, se não permitir o teu Espírito encher as nossas vidas com a tua presença. Por isso, quebrando os corações nessa noite, Senhor. Quebrando os corações nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Coloque a mão no seu coração. Diga assim: Deus, tu me conheces, porque tu me formaste. Eu sei que sou imperfeito, mas eu preciso da tua perfeição para poder impactar a minha geração. Muda-me, transforma-me, faz em mim a sua vontade, o seu querer. Eis-me aqui, envia-me a mim, se assim for da sua vontade, e se eu também lhe permitir. Por isso, nessa hora, eu te peço, não me deixe sair daqui sem levar comigo o dom que o Senhor preparou para a minha vida desde a fundação da terra. Que eu não desperdice esse momento que o Senhor planejou com tanto cuidado para me entregar esse dom que com zelo irei cuidar, preservar e abençoar a vida. Eu estou aqui, Senhor, para te servir de todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Amém? Você que tem sua oferta, você que tem seu dízimo, você que não tem.
Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós apresentamos a vida da sua igreja. Igreja essa que o Senhor comprou por um preço muito alto, que foi o sangue precioso do teu filho. E é por causa do que ele fez, e pela bênção que ele derramou sobre nós, que nós dizimamos e ofertamos, não para receber, mas porque nós já recebemos. Isso só é, Pai, uma forma de te agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. A cada novo amanhecer, nós temos visto a sua glória sobre nós e sobre a nossa casa. Não temos tido falta de nada, porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades e vai fazer ainda mais, pois a tua palavra diz que o Senhor nos dará uma vida verdadeira e ela é abundante. Nós cremos, Pai, que a tua abundância está chegando para nós, seus amados filhos, e todos verão a diferença dos que servem para os que não servem. Não é soberba nem vaidade, mas é testemunho do que diz a sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem está com alegria como o sol, só brilhará, o Senhor recompensará. Ó Senhor, ó Senhor, abençoa as ofertas, abençoa os teus filhos que cooperam de bom coração. Samba eles crescem paz e alegria, abençoando os teus filhos cada dia. Ó Senhor, amém. Ele gosta, né, de ouvir fazer, ó. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, pela imposição de mãos, pelo nome que está acima de todos os nomes. Não declarando no físico e no espiritual, que o mamão não tem nada conosco. Que nós entregamos as nossas vidas financeiras na mão do Senhor. Quando dizimamos e ofertamos, quando abençoamos vidas, através da nossa oferta, do nosso dízimo, nós estamos dizendo para todo o inferno ouvir que o Senhor é o nosso bom pastor e que nada vai nos faltar. Que nós cremos que esse aniversário que rouba, mata e destrói não tem nada a ver com a nossa vida, porque ao testemunharmos do nosso dízimo e da nossa oferta, consagrando ao Senhor do que temos e somos, assim vai acontecer nas nossas vidas. Bênçãos sem medida, em nome de Jesus. Da mesma forma, Senhor, nós apresentamos os pedidos de oração. Colocamos as fotografias, os nomes aqui apresentados, e tudo aquilo que o povo deposita no altar do Senhor, sabendo que aquele que promete é fiel e cumpre. Que a glória da segunda casa é maior do que a primeira, quando nós não nos conhecemos. E assim nós cremos, meu Pai. Que vidas estão sendo libertas, famílias estão sendo restauradas, casamentos estão sendo alicerçados pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. E que aqueles que estão enfermos, doentes, curados, sarados estão, para o louvor da sua glória. Da mesma forma, Senhor, nós oramos pela nossa nação. Está se apresentando um momento muito importante para a nação brasileira. É um momento que juntos votaremos, Pai, para o presidente da República, para os senadores, para os deputados federais e estaduais. Nós colocamos diante do Senhor os senadores da República, todos os candidatos, Senhor, para que o Senhor sonde a mente e o coração de cada um deles. Sabemos que muito se diz e pouco se faz, mas coloca no poder, Senhor, aquele que fala pouco, mas faz muito. Que venha para abençoar a nossa nação. Nós não estamos aqui clamando por nenhum partido, porque o nosso partido não é daqui, nosso partido é do céu. Mas aquele, Pai, que tiver um coração mais contrito
contrito e arrependido, que tenha mais sensibilidade, de acordo com a vontade do Senhor para a vida da nossa nação. Que esse seja o novo presidente, novos senadores, novos deputados federais e estaduais. Que a nossa nação receba do Senhor esse povo que vai abençoar a nossa nação, cuidando, zelando e produzindo na nossa nação um enriquecimento como nunca antes houve. Não para usufruirmos só dos benefícios terrenos, mas para ver a manifestação da sua glória sobre a nação brasileira. Pois nós vamos dizer, no físico e no espiritual, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E nós seremos uma nação feliz, porque teremos o Senhor como Senhor da nossa nação. E assim nós profetizamos, e assim nós declaramos, e assim nós concordamos. Porque o que nós concordarmos na terra será feito no céu. O que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Então nós ligamos essa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A palavra. Alguém quer dar um testemunho? Alguém que fala alguma coisa? Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, pode vir. Amém. Meu nome é Francisca, mas eu vou compartilhar com vocês justamente sobre o dom do Espírito. Há muitos anos atrás, quando eu morava na Beira do Maranhão, eu duvidei do falar em línguas, eu duvidei dos dons, eu duvidei mesmo. E isso foi muito feio, porque Deus ele me mostrou que Ele é real. Amém. Nesse ser real, eu fui batizada em línguas em dom de cura. E no dia que isso aconteceu, eu disse, eu vou curar um pouquinho. Ainda continuei duvidando. Mas passaram esse tempo, voltamos para Belém, e a prima do meu ex-marido foi acometida de câncer. E me encontrei, era um belo dia do carro, muito magra, cheia de treino, e ela disse assim, manda o João em casa. Na época era Maria. Aí disse, tudo bem, vou falar com ele. Me deu aquele desespero, falei com ele, vai na casa da sua prima, ela está doente. Isso ele foi. Quando ele voltou impactado. E disse, vai lá, fala com ela. Você sabe como falar com Deus, sabe dar um conforto através da palavra, porque eu não sei. Eu disse, vai lá, porque você olha e sei que Deus te escuta. Eu falei, tá bom, eu vou lá. E eu fui na casa dela. Detalhe, cheguei na casa dela, primeira coisa que eu vi atrás da porta, uma cruz com aquela planta, história de São Jorge. Lugar atrás da porta, com cruz e uma cobra enrolada dentro do vidro. Eu olhei, guardei essa promessa. Fui lá falar com ela, sendo que ela é surda de um lado, e ouve um pouco do outro. E comecei a conversar com ela. Cheguei, orei, dei uma palavra, dei de presente para ela uma caixinha com 365 promessas. Cada dia você vai lendo uma. E te garanto que Deus vai te curar. Ela disse, me curar, depois eu como é que eu estou. Eu sei que eu vou morrer. Não, você não vai morrer. Aí foi aí que eu lancei uma palavra para ela. Se o Deus que eu sirvo não te curar, eu deixo de servir. Ela me olhou e disse, e vou te dizer mais, tira isso atrás da tua porta. Porque ela não sabia o que ela era. Se ela era espírita, se ela era católica, ela não sabia. Eu disse, você só tem que ter um olhar que é para Deus. E isso aqui é maldição. Não faça isso. Joga isso aqui fora, isso é atraso. Atrasa toda a tua vida. E Deus não é Deus de atraso. Na hora ela mandou o filho dela, pega, joga fora, pelo amor de Deus, joga isso fora, daquele deu para tirar. É para tirar. Detalhe, gente, tem 18 anos a mais. Hoje, ela pode até fazer, mas vai ser diabética, porque a bicha come, porque você não é. Ela está bem. Amém. Ela está bem. Glória a Deus. E isso veio na minha mente conversando com os irmãos no domingo passado. Eu disse, gente, aconteceu isso. Eu lancei uma palavra
Eu disse para ela, você viu, Deus que ia curá-la. Mesmo assim ela duvidou. Eu disse, o Deus que eu sirvo não te curar, eu deixo de servir. Porque esse Deus que tu serve, ele não vai te levar a nada. E hoje, ela frequenta, salvo na quadrangular, né? E, graças a Deus, ela parou com as manias de saber de onde é que ela vai. Ela sabe que o caminho único é Jesus. Amém. E foi isso que eu lancei, e foi isso que Deus me mostrou. E muitos, alguém sabe que eu sou técnica de enfermagem, sou podóloga, e todos que eu já passaram por mim, precisando para que eu fizesse um curativo, que eu fizesse um tratamento, graças a Deus, sempre foram curados. Amém. Então, foi uma forma de Deus me mostrar que Ele é Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos ver com o nosso irmãozinho, né? Quer falar? Graça e paz. Eu queria contar sobre um sonho que eu tive alguns anos atrás lá no Maranhão. Nesse sonho eu fui arrebatada por Deus. E eu me lembro nesse sonho que eu era já adulto e passeava por uma rua com várias pessoas ao meu redor. E eu estava mexendo no celular. Aí, em certo momento, eu olhei para o céu e no céu havia dois anjos, um à direita, outro à esquerda, e no meio deles havia um leão, juntamente com um homem em cima dele. E esses anjos estavam com uma trombeta e a tocavam. Nesse momento, eu fui arrebatada para o céu e lá eu pude ver como era. Tinha um portão de ouro na entrada e era muito bom lá. Lá tinha paz, eu vi os irmãos lá conversando, adorando a Deus. Eu pude ver a cor de ouro, a fonte que jorrava a água da vida, né? E eu caminhava, não tinha fim. Aí todo mundo adorava a Deus, era uma paz muito forte, assim, que a gente podia sentir paz, não tinha dor, não tinha custeio. Só o que eu pensava era em paz. E eu pude ver meus irmãos lá glorificando a Deus e adorando a Ele. E eu sou muito grata a Deus por muitas vezes nesses sonhos eu já tive vários. Deus me mostrando, me revelando a Ele. Eu tive também um que eu estava numa rua e eu olhava para o céu e no céu tinha um homem sentado no leão e nele tinha anjos. Então Deus revela muita nos sonhos. Eu agradeço muito isso a Ele. Então esse é o meu testemunho. Amém? Tem mais alguém que quer falar alguma coisa e quer dar um testemunho? Se você quiser, essa é a hora. A gente percebe, né, que uma criança muitas vezes tem mais atitude do que às vezes a gente que é adulto, né? Às vezes a gente não quer compartilhar, a gente não quer falar, mas Deus usa crianças para dizer, olha, falem também, glorifiquem meu nome, deem testemunho da minha grandeza, por onde vocês passaram. Então vamos agradecer ao Senhor. Amém? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão glorioso que o Senhor manifestou no meio da igreja do Senhor. Teu Espírito Santo teve toda a liberdade para agir no nosso meio. E tenho certeza, Pai, que não foi do nosso jeito nem da nossa maneira, foi do jeito e da maneira que o Senhor idealizou para esse dia. Esteve aqui quem o Senhor queria que estivesse. Mas eu tenho certeza, Pai, que algumas pessoas não se deixaram ser tocadas pela Tua presença. Não sei o que estão passando, nem o que estão vivendo, mas eu vi, Pai, o discernimento de espírito que essas pessoas perderam nessa noite. Nos perdoe, Senhor, por desprezarmos tão grande glória, tão grande momento, Senhor, que muitas vezes nós nem teremos mais, porque nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Mas ajude-nos, Pai, a termos o discernimento de que o Senhor quer fazer infinitamente mais do que pedimos ou até pensamos, que nada é mais importante, Senhor, do que ver o Teu agir e o Teu fluir e estar participando ativamente desse momento. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus,
lavada, remida e perdoada, para viver para